Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor, sou estudante de Química na Universidade Regional do Cariri, URCA. Sejam bem-vindos ao canal Universo Químico e hoje nós vamos estar falando sobre Introdução à Química. Lembrando que eu estou seguindo aqui o livro do Ricardo Feltri, o Feltri, a sétima edição do Química Geral 1. Então, na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a Introdução à Química, a parte inicial ali, e depois vamos dar continuidade em outros vídeos. Bem, primeiro ponto a discutirmos aqui. O que é química? Para você, o que é química? Bem, de modo geral, a química é uma ciência que estuda as propriedades da matéria, estuda a matéria em si. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa volume no espaço. Uma definição de matéria também seria todos os materiais que existem no universo. Mas se você perceber, materiais já tem a palavra matéria dentro dela, né? Então, todos os materiais do universo, gases, sólidos, líquidos e outros estados de matéria aí, são a matéria. Eu utilizei a palavra na definição da própria palavra, né? Mas, enfim, o livro aqui do Ricardo Feltri, ele traz aqui essa definiçãozinha que a química estuda a matéria e suas propriedades, as transformações da matéria e a energia envolvida nessas transformações. Beleza? Então, em relação às transformações da matéria, nós temos praticamente dois tipos de transformações, as físicas e as químicas. Faltou um quezinho aqui. As físicas são aquelas que não mudam o estado, na verdade, não mudam a composição da matéria. Por exemplo, se nós temos água sólida e ela derrete, ela vira água líquida. E se ela evapora, ela vira água gasosa. Então, aqui nos três estados, nós temos água, só que em formatos diferentes. Aqui no sólido, aqui no líquido e aqui no gás, certo? Ou vapor. Já uma transformação química, ela muda a composição da matéria. Por exemplo, uma combustão. Se nós tivermos, por exemplo, metano, CH4, mais O2, né, vai sofrer uma combustão, vai formar CO2 mais água. Então, no início, nós tínhamos um gás metano, outro gás oxigênio, e depois nós formamos outro gás, que no caso é o CO2, e um líquido, que é a água, beleza? Então, as transformações químicas, ela muda a composição da matéria. A energia envolvida nas transformações da matéria. Bem, nós temos alguns tipos de energia, nós podemos citar aqui alguns exemplos, a térmica, a elétrica e a química. A térmica é, por exemplo, você pegar um pedaço de madeira e queimar ela, vai liberar o quê? Calor, ou seja, energia térmica. Energia elétrica é aquela que está passando aí na sua casa, está passando na tomada aí para ligar o seu computador ou então para carregar o seu celular. A energia química, por exemplo, nós temos na fotossíntese das plantas, é, a, a, a energia envolvida ali é uma energia química. Outro exemplo também é na bundinha lá do vagalume, que à noite ela fica acesa, fica lá piscando, sei lá, de vez em quando ele liga lá. Isso ali é porque acontece uma reação e a energia química lá é transformada em energia luminosa, certo? Então, geralmente, como é que a gente produz energia? Nós pegamos a matéria e meio que liberamos a energia que está contida na matéria, certo? Como é no caso que eu falei aí da queima da madeira. A energia estava contida basicamente lá na madeira. A gente só deu a ignição e ela começou a liberar essa energia. Nós temos alguns tipos de fontes de energia. Por exemplo, nós temos uma classificação de fontes renováveis e não renováveis. Qual a diferença delas duas? As renováveis, como o próprio nome já diz, a gente meio que consegue manter uma certa taxa de matéria-prima dela no planeta. Por exemplo, nós temos a energia, tem aqui do lado, um quadrinho, ó, energia renovável hidráulica, é, lenha e carvão vegetal, produtos de cana-de-açúcar, aqui no caso seria da biomassa, certo? Até um certo tipo de energia que limpa porque ela não emite tanta poluição assim
e você aproveita o bagaço da cana-de-açúcar para produzir energia. Mas outro exemplo aqui de energia renovável, nós temos o hidrogênio. Como é que nós produzimos o hidrogênio? A gente pega a água do mar, faz a eletrólise, tira o hidrogênio. E outro fato interessante é porque quando você pega o hidrogênio e queima ele, você produz nada mais, nada menos que água. Então, essa água é feita a eletrólise de novo e produz hidrogênio. E aí fica um ciclo, ou seja, a taxa aqui vai ser praticamente constante e você tem um tipo de energia renovável. Agora, uma fonte de energia não renovável. Nós temos, por exemplo, os combustíveis fósseis. São aqueles tipos de matéria-prima que você não consegue manter ali a taxa constantemente. Isso vai demorar milhões de anos para acontecer, para aquilo que você gastou ser recomposto. Por exemplo, a gente sabe como é que os combustíveis fósseis são formados. Quando os animais morrem, os seres vivos morrem, forma-se o petróleo. Daí o petróleo a gente tira a gasolina, tira o óleo diesel, parafina, enfim, outros tipos de combustíveis. E um dos principais problemas dos combustíveis não renováveis é em relação à poluição, porque geralmente os combustíveis não renováveis, dando um ênfase aqui nos combustíveis fósseis, liberam CO2 e monóxido de carbono, que é dióxido de carbono, tem um doisinho aqui, e aqui o monóxido de carbono. Eles são agentes altamente poluentes, certo? Então, esse é um grande problema aí com as fontes não renováveis de energia. Aqui nós temos, por exemplo, o petróleo, derivados, gás natural, carvão mineral e derivados e energia nuclear, porque você não consegue reaproveitar o, os elementos ali, a matéria-prima da energia nuclear, certo? Então, a Revolução Industrial começou a utilizar principalmente aí as fontes não renováveis, principalmente o carvão mineral, certo? Daí começou o grande desastre aí da poluição. Aqui eu trouxe um quadrozinho para mostrar a vocês que as matérias-primas, quando elas liberam energia, que a gente vai pegar a energia delas, elas liberam o que a gente deseja, mas também libera os dejetos, né? Como eu falei, e esses dejetos, na maioria das vezes, causam poluição. Como minimizar a poluição? Bem, nós temos várias fontes de poluição e várias maneiras de minimizá-las. Uma delas é buscando energias alternativas, fontes de energias alternativas, como eu falei lá do hidrogênio. O hidrogênio é uma fonte limpa. A combustão dele só produz água. É bem interessante, né? Também temos aqui a coleta seletiva. Isso já é de praxe, acho que vocês sabem. Separar lá o lixo por material, por composição, e aí tentar reutilizar ele, ou então reciclar, como já está aqui no final, né? Os 3 R's. Outra maneira seria substituir os combustíveis fósseis, que também está ligado aqui com o primeiro ponto. Como eu falei, os combustíveis fósseis liberam monóxido de carbono, dióxido de carbono, e isso polui extremamente o nosso planeta, causando até aí o efeito estufa. Também, nós podemos fazer aqui aterros sanitários. O que acontece? Geralmente, as cidades aí, elas têm lixões, e é basicamente o lixo aqui acumulado, aqui é o solo, e quando o lixo vai se decompondo, ele libera um líquidozinho chamado chorume. E isso tudo aqui vai para a terra, para o solo, e vai contaminando todo o solo e tudo que está ao redor dele. Assim, esse solo fica contaminado, infértil, beleza? Só que se a gente fizer aqui um aterro sanitário, ele meio que é projetado para pegar esse chorume aqui, ó. Ele é coletado e não é despejado é, aqui no solo, beleza? Outra ideia interessante é a compostagem, que é você pegar restos de comida, é, você pegar matéria orgânica, botar ela para ser decomposta, e aí você vai ter adubo para você utilizar aí nas suas plantas, na, na, em plantações e tudo mais. E pessoal, tudo isso aqui gera sustentabilidade, beleza? É bem interessante porque esse conteúdo aqui cai bastante no Enem. Essa aula de hoje é mais introdutória assim, pegar ali um pouco de química ambiental, o início da química,
né? Então, eu trouxe aqui algumas questões do livro, algumas questões de universidades, beleza, de vestibular, e vamos resolver aqui a 12ª da UFPE. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Aquecer uma panela de alumínio. Não, aqui é só um aquecimento, não tem transformação da matéria. Acender um fósforo, tá certo ou tá errado? Tá certo. Quando você tem a combustão, como eu mostrei lá no caso do metano, você está transformando a matéria. Aqui está transformando a madeira do fósforo em CO2 mais água, beleza? Ferver a água? Não. Se lembra lá do caso do gelo? Não estava mudando a composição do gelo. Então aqui está só aquecendo, no caso mudando o estado da água. 4. Queimar o açúcar para fazer o caramelo. Eita, isso aqui acho que tem gente que vai ficar com dúvida, viu? Mas tá certo. Por quê? Porque aqui você vai estar carbonizando o açúcar. Você vai estar mudando a composição dele e transformando em carbono, beleza? Em carvão, que no caso é o carbono sólido. Fazer gelo, não, que é a mesma coisa aqui, basicamente de ferver água, você vai estar só mudando a fase da água, beleza? Então, resposta certa aqui, 2 e 4, letra B. 11ª, a Mackenzie, São Paulo. A alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia a dia então ele quer um fenômeno físico. A queima de um fósforo, não, isso aqui é um fenômeno químico. O derretimento do gelo, sim, é o que eu acabei de falar aqui na questão anterior. Transformação de leite em coalhada, não, isso aqui envolve várias reações químicas. O desprendimento do gás, quando se coloca sal de frutas em água, não, isso aqui também ocorre uma reação química liberando gás CO2. Quando você coloca lá o sorrisalzinho na água, aquele gás que sai é do CO2, beleza? O escurecimento de um objeto de cobre, não, isso aqui é uma reação de oxirredução. O cobre em contato com o ar, ele vai mudando aí de cor, formando óxidos na sua superfície. Quarta questão, a incineração como técnica de tratamento de lixo foi utilizada apenas na Idade Média? Não, ainda hoje é utilizada. Inclusive em hospitais, também o pessoal da polícia aí que aprende drogas, eles incineram as drogas, beleza? Letra B, é a única recomendável para o lixo atômico? Não, jamais. Você queimar lixo atômico, as partículas vão ficar em suspensão na atmosfera e todo mundo vai ficar contaminado com lixo atômico, beleza? Vai ser um desastre aí. É a mais indicada por ser barata e diminuir drasticamente o volume final do lixo. Ela não é a mais indicada porque ela produz vários gases tóxicos, beleza? Então, só em casos assim de extrema necessidade é interessante fazer a incineração. Letra D. É recomendável apenas para alguns tipos de lixo, como hospitalares, por ser cara e poluente da atmosfera. Sim, porque você queimando lixo hospitalar, você diminui a quantidade de risco, a possibilidade de risco de outras pessoas ficarem contaminadas com aquele lixo, beleza? Já tem um risco biológico. Letra E. É a técnica seletiva recomendada para plásticos e papéis. Não, cara, isso aqui libera uns gases poluentes demais, o plástico, né? Então, não é recomendável. Letra E, do Enem, a caixinha, deixa eu apagar aqui, a caixinha utilizada em embalagens como as de leite, longa vida, é chamada de Tetra Brick, por ser composta de 4 camadas diferentes de materiais, incluindo alumínio e plástico, e ter forma de um tijolo. Esse material, quando descartado, pode levar até 100 anos para se decompor. Considerando os impactos ambientais, seria mais adequado utilizar soda cáustica para amolecer as embalagens e então descartá-las? Não. Você jogar a soda cáustica aí no papelão, ele basicamente vai absorver essa soda cáustica e depois você vai jogar no meio ambiente um material altamente básico, desculpa, altamente básico. Isso aqui vai alterar provavelmente o solo da região, ou então a água. Letra B, promover a coleta seletiva de modo a reaproveitar as embalagens para outros fins. Sim, é a mais coerente aqui até agora. Aumentar a capacidade de cada embalagem, ampliando a superfície de contato com o ar para sua decomposição. Não, isso aqui não tem nada a ver, tá errado. Se você aumentar a embalagem, você não muda a superfície de contato, vamos dizer assim, por grama do material, certo? Você vai estar só
aumentando o tamanho da embalagem. Não vai aumentar, de fato, a superfície de material e isso aqui não vai interferir na decomposição. Letra D. Construir um aterro específico de embalagens Tetra Brick acondicionadas de forma a reduzir seu volume. Cara, isso aqui é muito tópico. O pessoal não está fazendo os aterros nem para tirar os lixões que já existem aí. Imagina construindo só para botar a caixinha de leite. Letra E. Proibir a fabricação de leite longa-vida, considerando que esse tipo de embalagem não é adequado para conservar o produto. Não, ele é adequado para conservar o produto. E vamos lá, né, pessoal? Vai proibir a venda de um leite só porque é, a embalagem ela demora a se decompor. Para isso, a gente pode utilizar a coleta seletiva, né? Aproveitar o que ia ser descartado e bolar um jeito aí de ter uma vida sustentável. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela atenção. Se inscreva no canal, deixe seu like. E é isso aí, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.